Então, hoje eu vou falar de uma franquia que eu gosto, mas eu nunca falei aqui no meu canal. E antes que você pergunte, não é Batman Arkham Knight. É porque eu gosto de jogo bom, sabe? EBA, Half-Life. Só que antes de falar sobre o jogo de verdade, eu tenho que dar uma contextualizada do que faz Half-Life ser bom. Half-Life. E eu tenho uma certa história com esse jogo. E como eu espero que vocês saibam pela minha voz e pelas minhas opiniões de adolescente, eu não nasci em 1996, então eu não peguei a época do Half-Life. Então como um nerd bunda que nem eu fui se interessar por um jogo de 1998 com gráfico assim. Se quando na minha época de gamer já tinha jogos com esse tipo de gráfico. É que, bom, eu não tinha como jogar esses games em 2018. A única coisa mais perto disso que eu tinha nessa época era um S5 com a tela toda trincada que mal rodava Jetpack Joyride. Então minha vida era triste. Depressão, bipolaridade. Mas então um dia eu tava navegando pelo YouTube e eu vi esse vídeo aqui. Só que hoje em dia isso não parece tão irreal. E tem vários vídeos de pessoas realmente jogando Fallout 3 no celular. Só que na época era algo mais ou menos assim. E eu fui burro e acreditei. E após ficar basicamente 1 hora baixando o jogo, porque o Wi-Fi era uma bosta, eu instalei e o jogo não abria, o que não é uma surpresa pra ninguém, eu acho. Então eu fiquei com certo trauma de jogos de PC portado pra celular. Então nunca mais eu baixei jogos assim, e eu fiquei no mundo triste que eu conhecia, que era ficar jogando o jogo da Beyblade de GBA no meu celular. Só que aí avançamos alguns anos e chegamos no fatídico ano de 2020 e eu já tinha dado um upgrade de celular. Eu fui de um S5 para um A8, que era a mesma coisa que você ir de um Fusca para um Celta 2012. E pra mim, que tava acostumado com aquela bomba, era a mesma coisa que você tá usando uma nave espacial. Então eu finalmente conseguia fazer coisas que meu S5 jamais imaginava, como rodar jogos de PS1, PSP e etc. Então durante um tempo eu fiquei feliz com meu A8 jogando vários jogos insanos. Só que aquela imagem do Fallout ainda pairava na minha cabeça e eu começava a pensar, será que agora é possível? Será que a tecnologia já chegou no ponto? Será que a gente já avançou tanto assim como a humanidade? E aí por algum motivo eu abri meu YouTube e lá estava ele. Só que minha primeira reação foi, vai tomar no cu, é fake essa porra. Então eu desisti da ideia de baixar mais um jogo portado para celular. Mas eu só vi o vídeo e assisti mais tarde, caso eu ficasse entediado de jogar Beyblade de novo. E passou alguns dias e eu resolvi ver do que se tratava aquela bosta. E lá fui eu de novo baixar 40 vírus no meu celular. Só que eu baixei e para minha surpresa o jogo abriu. Só que eu achei aquela intro no começo demorada pra cacete, então eu desinstalei e fui jogar Bad Pigs. Só que aí uns tempos depois eu tava na escola e eu resolvi jogar aquele jogo de novo, porque eu tava muito entediado na aula. E até uma introdução de 5 minutos sem fazer nada ia ser mais interessante que a aula. Então eu fiquei lá, na sala, observando aquela intro, e algo que me chamou muita atenção é que como aquele mundo do jogo parecia vivo, você não via ninguém matando monstro, lutando com espada, atirando em ninguém, você só via pessoas trabalhando, vivendo o seu dia normalmente. E aquilo ali me deixou levemente intrigado. Até porque ali basicamente o universo de jogos pra mim que eu jogava era basicamente esse. Aí, ó, galera, se liga só na viada. Então foi um pouco chocante mesmo essa intro. No jogo, a gente controla esse cara chamado Gordon Freeman, que é muito inteligente. E autista, provavelmente, já que ele não fala nada o jogo inteiro. E na sequência também, mas isso é spoiler. O Gordon Freeman foi contratado pela Black Mesa para fazer coisas de cientista. Ciências, experimentos, essas paradas. E após o passeio de trem de 5 minutos do jogo, ele te joga na instalação e pronto. Sem uma seta te guiando pra onde ir, sem um mapa, sem alguém te guiando, só um se vira aí pra achar teu rumo. Mas por sorte na época eu já era um Young Sheldon, então eu entendia um pouco de inglês, então eu sabia pra onde eu tinha que ir. Só que o que eu tinha de inglês eu não tinha de coordenação motor, então mesmo assim eu me perdi na instalação. Ainda mais porque eu tava acostumado a jogar jogo com tipo 4 botões no máximo, então sair disso pra isso foi meio difícil no começo. Mas enfim, após toda a punhetinha de você pegar a armadura, falar com os caras, ir pra câmera de testes, e aí que o jogo começa. E eu tenho que deixar claro, pra não me chamarem de retro gamer mais do que eu já sou chamado, o que me impressionou não foi os gráficos do jogo ou a gameplay, foi mais o mundo do jogo e a lore dele. Porra, se fosse o gráfico também acho que só se eu fosse cego. Enquanto eu tava deslumbrado com aquele mundo, o jogo resolveu que tava na hora de jogar a merda no ventilador. O experimento que você foi contratado pra fazer dá errado. E não tem uma cutscene, não tem um narrador, não tem ninguém chegando na sua tela e falando: atenção cientista, algo deu bosta, você só acorda no meio das fezes. E a minha reação foi exatamente essa: depressão, bipolaridade.
Só que ao mesmo tempo, você sente que realmente tudo tá dando merda. Não parece forçado, não parece roteiro de filme. Parece que você fez merda no trabalho e agora tem que lidar com as consequências. Isso é a coisa que eu acho que Half-Life faz melhor do que qualquer jogo que eu já joguei. Ele não te conta o que aconteceu, ele te coloca no meio e você vai deduzindo. E quando você deduz uma ideia, você acredita muito mais do que se alguém tivesse te explicado ela. E uma coisa que ajuda muito nisso é que a Black Mesa parece um lugar real. Ela tem refeitório, banheiro, cozinha, escritório, câmara de testes. Você consegue imaginar pessoas trabalhando ali antes de tudo dar errado, porque o jogo mostrou isso nos primeiros 5 minutos também. Então quando tudo vai pra merda, você consegue imaginar o que as pessoas estavam fazendo ali antes de serem fuziladas. É diferente de você estar num castelo genérico, que obviamente só existe pra você explorar, que nem parece que foi construído por pessoas de verdade. A Black Mesa existia antes de você chegar, e ia continuar existindo se você não tivesse feito merda no experimento. Ou pelo menos era esse o plano. E aí fica você lá sozinho, sobrevivendo, matando alien, matando cientista, tentando achar uma saída, esperando que alguém venha te salvar, e aí o exército chega. E eu meio que já tava esperando isso, porque sempre que dá merda em coisa assim do governo em filme, em jogo, etc, o exército não vem pra salvar ninguém, vem pra fazer a limpeza e não deixar prova. Só que mesmo esperando isso, quando eles começaram a atirar em mim, eu levei um susto, porque até então quem tava atirando nos cientistas eram os aliens e eu. E o jogo não te dá um monólogo de vilão explicando porquê, não tem general malvado na cutscene falando eu vou te matar, não sei o que. A ordem de acontecimentos no jogo, fora o tempo que você tá desmaiado, parece que o jogo é em tempo real, sabe? Você tá lutando contra os aliens, tentando sobreviver e achar uma saída, e depois de um tempo vê o exército fazer a faxina e você começa a matar eles começam a te caçar de volta, e depois eles só deixam você em paz porque eles viram que um exército não tava conseguindo matar um cara com um pé de cabra. Não um deus, não um soldado geneticamente modificado, um cara com um pé de cabra. E aí você vai parar em Zen, a dimensão alienígena bizarra crazy. E eu gostei, os inimigos pareciam criaturas que realmente pertenciam àquele lugar. Não era aquela parada genérica de alien magrinho cabeçudo. Pareciam coisas que realmente sobreviveram ali e evoluíram naquele lugar. A única parte que eu não gostei muito foi a batalha final. Aquela de ficar pulando nas plataformas e acertar a cabeça do bicho. Eu achei ela meio chata e lenta demais comparado com o resto do jogo. Mas o que realmente me bateu com uma pá na cabeça, o D-Man aparece e te oferece um trabalho e você tem que escolher. E eu aceitei. Mas não porque eu queria, tá maluco, eu sou vagabundo, caralho, eu vou querer mais trabalho? Mas porque eu sabia que se não aceitasse, ele provavelmente ia ficar dando choque nas minhas bolas pela eternidade. You've proved yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anticlimax after what you've just survived. Time to choose. E o D-Man é uma das minhas coisas favoritas e mais interessantes de Half-Life, porque o jogo nunca te explica quem ele é de verdade. Você sabe que ele é mais que só um cara de terno. Ele é muito poderoso, ele aparece em vários momentos do jogo observando você e você nunca consegue interagir diretamente com ele. E no final, o jogo que você passou o tempo inteiro interagindo com os NPCs, fazendo escolhas que você mesmo se perguntava, tira esse poder de você. E ele só dá um direito: aceitar virar CLT ou ser morto. A vida de um brasileirinho médio, basicamente. E aí a gente avança alguns anos na minha história. Eu cresci um pouco, não muito, mas um pouco. Tive 2 filhos, uma esposa, me separei. E aí eu fui pro Half-Life 2. E dessa vez eu já tinha um PC que eu jogava vários jogos insanos como Oblivion, que talvez eu faça um vídeo algum dia também. E cara, o salto de gráfico do 1 pro 2 foi impressionante de verdade, não tem nem comparação justa. É que nem você comparar a câmera do S1 com o S25 Pro. Por que eu tô falando tanto do celular do Samsung? Só que o que me pegou não foi o gráfico. Outro ponto que todo mundo gosta de falar é a física do Half-Life, que realmente é impressionante. Mas só eu acho que essa galera tipo superestima um pouco demais essa física. As pessoas falam como, caralho, a física de Half-Life 2 é que nem aquela simulação hiper realista, quando na verdade é só tipo, caralho, as coisas caem tem peso. Tem os Combines também. Sabia que no universo de Half-Life a humanidade entrou em guerra com esses aliens bizarros e eles se renderam em 7 horas? E o resultado foi que a polícia tá assim, e agora você só tem água pra beber. No começo do Half-Life 2 eu não sabia que tinham se passado 20 anos desde os acontecimentos do primeiro. Eu fui descobrindo isso aos poucos no jogo, deduzindo, igual no primeiro jogo. Não começa com aquelas introduções: o meu nome é Gordon Freeman, eu fui colocado em sono criogênico por 20 anos e agora eu tenho que salvar o mundo da ditadura. A sensação de opressão do jogo não bate de uma vez, ela vai construindo. A TV que só passa propaganda, os moradores que só tem água pra beber, os Combines controlando a reprodução. Isso mesmo, ninguém
ninguém pode fazer sexo no jogo. E o momento do cara da latinha, aquela cena em que um soldado joga uma latinha no chão e obriga você a pegar e jogar no lixo. Uma latinha. E você não pode fazer nada. Você sendo Fodan Freeman, o cara que salvou o mundo no primeiro jogo, e você tá obedecendo a ordem de um guarda pra jogar uma latinha no lixo. E como toda distopia, tem uma rebelião nessa também. Você anda um pouco pela cidade, aí a polícia começa a ir atrás de você porque você não tem um RG, e é basicamente um deus pra essa galera, e qualquer sinal de esperança para as pessoas oprimidas é um bilhete de uma via pra uma rebelião. E dito e feito, no primeiro vislumbre de esperança já tem nego se sacrificando pra impedir a polícia de te encontrar. Logo depois você encontra uma tchutchuquinha, que é a Alexandre, sei lá, e ela morre. Mentira, ela é teletransportada pro pai dela, que aliás era seu amigo, que agora tá velho e fica oferecendo a filha dele pra você. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle, with the possible exception of you. Dad, please. Mas enfim, você pega sua armadura de Gari, dá merda no teletransporte, e esse cuzão aí que é meio que o presidente da Terra fica sabendo que você tá vivo. Ele também tava lá em Black Mesa quando deu merda, mas de algum jeito ele saiu vivo. Depois de um tempo, quando os Combines vieram, ele negociou com eles pra acabar com a guerra e virou o presidente do planeta. O teletransporte é desligado, você para do lado de fora do galpão onde você tava, e seu amigo, que é policial, aliás, te joga um pé de cabra. O cara podia dar uma arma, um bastão, um colete, mas eu acho que um pé de cabra serve, né? Se o Gordon conseguiu salvar o mundo com o pé de cabra, se derem uma espada pra ele, ele apaga o universo. Você pega o pé de cabra, começa a sair por aí, agora você vai ter que andar a pé até o destino, e de barco também. E após alguns encontros com o seu Yandere, você chega e encontra ela, Judite. Judite, não fode comigo, Judite. Desculpa eu ter colocado esse meme. E ela te trai. Não antes de você pegar uma arma de gravidade e brincar com o cachorro. E aí você chega em... Ravenholm é uma cidade abandonada, que os Combines encheram de headcrabs e um padre bizarro ficou aqui sobrevivendo. E a atmosfera do lugar é completamente diferente do resto do jogo. É terror de verdade. Não aquele terror de jumpscare, freira correndo, é aquele terror do lugar que dá medo. E é nesse lugar que a mecânica de física do Meia Vida 2 realmente dá uma brilhada legal. Porque nesse lugar, como quase não tem pessoas, você mal acha munição para suas armas. Então você tem que usar o ambiente a seu favor, como armadilhas, serras, explosivos. E cara, pra mim Half-Life, quando ele é só um FPS, ele é bem ok, sabe? Ele não é melhor que tipo um COD ou um Battlefield da vida. Só que quando ele começa a incorporar esses elementos de combate que te fazem pensar fora da caixa, você sente Albert Einstein, matando os inimigos usando a física ao seu favor. E os zumbis, com aqueles sons perturbadores no meio daquela atmosfera bizarra, que aliás, 2 fatos perturbadores que eu vou jogar na roda, o visual dos cadáveres do jogo, principalmente o do queimado, foram feitos usando referências reais. E esse é o grunhido de um dos zumbis do jogo ao contrário. Eu espero que você não esteja vendo esse vídeo de madrugada. Ravenholm é uma fase que eu não esperava e que ficou na minha cabeça por muito tempo. Papo vem, papo vai, e aí a gente controla uma rebelião, as coisas começam a dar merda, seu amigo é capturado, e a gente decide se entregar. E ai cara, que homagem do caralho. No jogo 1 você começa andando de trem, vendo as pessoas trabalhando normalmente, vivendo sua vida tudo de boa. E agora no final do 2 você termina andando também, só que vendo tudo fudido, um monte de gente se fudendo, tudo uma bosta. Isso é game design. E aí no final é o momento em que o jogo decide soltar a franga, a Gravity Gun fica sobrecarregada e passa a matar qualquer coisa que você encosta. Você tá no meio da base dos Combine, destruindo tudo, usando todo objeto que você encontra como arma. Isso é basicamente o jogo te recompensando por pensar fora da caixa. E no final explodem a cidadela, vem o fodão dos games, para o tempo de novo e você fica lá pensando, que porra é essa de novo? E eu joguei as continuações do Half-Life 2. O episódio 2 termina no momento que eu não vou estragar, vai lá jogar o jogo e se decepcionar por si mesmo, e aí acabou. Silêncio. Quase 20 anos e nada. E eu acho sinceramente que os caras estão muito de cu doce com Half-Life 3, mas com razão também. Como eles mesmos disseram, qualquer coisa abaixo da perfeição seria um flop, mas também tem um ponto onde a perfeição vira desculpa para não fazer nada. E aí em 2020 saiu Half-Life Alyx, que é incrível, mas é só pra VR, que é simultaneamente a coisa mais Half-Life, mais bunda possível que a Valve poderia ter feito. E olha, eu não sou o maior fã de Half-Life do mundo, mas eu quero ver o Half-Life 3. Não porque eu amo a franquia mais que tudo, eu quero ver que ideia nova eles iriam trazer, que inovação
1 eles trariam pro mundo dos games, que ideia nova a Valve teria que mudaria os jogos, igual o Half-Life 1 mudou em 98 e o Half-Life 2 mudou em 2004, e eu ainda tenho esperança que Half-Life 3 vai sair algum dia. Pequena, mas eu tenho. Então essa foi a franquia Half-Life, 2 jogos que fizeram coisas que a maioria dos jogos nem tentava fazer. Não porque eu acho que o Half-Life é perfeito, não porque eu acho que o gráfico é incrível, não porque a gameplay é revolucionária, mas mais porque eles te tratam como alguém que consegue pensar por si próprio, que consegue sentir algo que tá na sua tela. E dá like na porra do vídeo. Tchau.